Graça e paz, mulheres bem-aventuradas. Vamos para mais um dia de devocional na presença do Senhor. Eu estou muito feliz com tudo que eu tenho aprendido, estou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito, esses dias de devocional, esses dias que cada vez a gente vai aprendendo mais do Senhor, se alimentando da sua palavra e nós vamos ter fome daquilo que a gente se alimenta. A gente vai ter sede daquilo que a gente bebe. Então, quanto mais a gente beber de Jesus, dessas águas, mais dele nós vamos querer. Quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, mais fome pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus nós vamos ter. Amém? Não vamos ter fome de ódio, não vamos ter fome de inveja, fome de raiva, fome de medo, fome de falta de paz. Não, nós teremos fome da palavra de Deus, da presença dele. Amém? E hoje nós vamos falar de um tema tão importante que eu acho tão propício. Eu acredito tanto nesse tema, que é sobre raízes familiares. E como base desse título, nós temos aqui Isaías 49, versículo 15, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Nós vamos entender o porquê que a autora desse livro, a Viviane Martinello, ela usa esse versículo para falar sobre raízes familiares. As raízes familiares são as ideias, a proposta que a nossa família central, essa família biológica, ela nos trouxe. São culturas, pensamentos, atitudes, costumes, são essas raízes. E não só as raízes externas, mas as internas também. Palavras que falaram para nós, quer sejam boas, quer sejam ruins, que foram fazendo parte ali do nosso crescimento. Então, as nossas raízes familiares, elas podem tanto ser positivas como também negativas. Por que ela usa esse versículo? Pode uma mãe esquecer do filho que gerou, do filho que amamentou? Todavia, se ela se esquecer, eu jamais vou me esquecer de você. Isso tem a ver com a paternidade de Deus, esse amor de Deus por nós que envolve todo o nosso ser. O amor de Deus, ele nos envolve de tal forma que todas as dores passadas, feridas passadas, esse amor cura essas feridas. Olha que coisa linda. Então, aqui o tópico 1 do livro diz assim: as raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Só que, ainda que ela esteja no nosso subconsciente, essas raízes precisam ser identificadas, porque se forem raízes que estão nos causando mal, elas têm que ser curadas. E nós não vamos conseguir curar algo, Jesus não vai curar algo sem a gente entender, expressar para Ele o que realmente está doendo. Então, olha só, certos costumes, por exemplo, um pai que, talvez o teu pai, você cresceu ele tratando a sua mãe mal, te tratando mal. E daí quando você casa, você acha que se o marido te tratar mal, é normal, porque afinal de contas, aquele que te amava tanto te tratava mal, tratava sua mãe mal. Então não é que ele não te ama, é o jeito dele. Olha que perigo isso, olha que situação. Daí o seu subconsciente, não é o seu consciente, não está claro no seu consciente que você está aceitando os maus tratos do marido, os maus tratos das pessoas. Então não está claro para você. Só que no subconsciente ele está gritando. É como se aquela criança que cresceu vendo todos os maus tratos, todos os xingamentos, ela está viva aí dentro de você. E como é que vai curar essa criança? Falando para Jesus, falando para essa criança também que grita ainda dentro de você, que aqueles comportamentos passados
não eram corretos, que hoje você merece respeito, hoje você merece amor, hoje você merece que as pessoas te tratem como uma filha amada. Você está entendendo? Por isso que tem que ser identificada as raízes para que haja cura. Então, primeiro, nós precisamos entender que certos posicionamentos nossos, aceitando pessoas nos maltratar, ou então aquele posicionamento de sempre achar que não é ninguém, não é nada, que não pode conseguir nada, às vezes foi porque uma mãe sempre disse: você não vai ser nada na vida, você não vai ser ninguém, você não vai ter uma faculdade, ou então você não vai ter uma família, porque família realmente é aquilo que mais importa para uma pessoa, não é a sua faculdade, mas sim aquilo que importa. E você cresceu achando que não vai ter nada disso. Olha aí o subconsciente estando presente nas suas atitudes, na sua vida. Às vezes foi aquela mãe que sempre mandou no marido, é a mãe que manda, é a mãe que determina, é a mãe que decide os destinos da família. Só que isso é antibíblico, porque a palavra de Deus vai dizer que o homem foi constituído como o cabeça da esposa, né? Que o homem que foi constituído aquele que vai dar o destino para a esposa, vai apontar para ela o futuro, e nós vamos ser aquelas que vamos dar suporte para o marido ir até a missão dele, fazer aquilo que Deus destinou o marido fazer, né? E o que Deus destinou a ele fazer? Ser o homem da casa, dar destino em casa. Não que nós mulheres não podemos dar conselhos, é claro que a gente pode dar conselho para o nosso marido, mas não mandar no nosso marido, não manipular o marido, comprar o marido, muitas vezes com o sexo. Eu quero certa coisa do meu marido, eu vou fazer, ter relação com ele, porque assim ele vai fazer. Isso é manipulação, isso é diabólico. Nós precisamos deixar o nosso marido realmente ser o homem de casa, porque assim a nossa casa ela é protegida pela bênção do Senhor. Então, daí o subconsciente lembra que a mãe, né? O subconsciente lembra que a mãe estava sempre mandando no pai e hoje você quer mandar no seu marido. Olha a importância da gente saber os nossos atos, se eles estão de acordo com a palavra de Deus, porque quando nós temos uma paternidade ferida, uma maternidade também ferida, a gente começa a refletir na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, essas dores, esses costumes antibíblicos, esses costumes que Deus não nos mandou ter. Por quê? Porque o nosso subconsciente está gritando. Outro tópico aqui que ela diz é: as raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Então, às vezes, você teve um relacionamento muito difícil com a sua mãe, não foi aquele relacionamento de afetividade, de amor, e você acaba não amando as pessoas, você acaba sendo aquela pessoa amarga, porque falta aquele amor, fica aquele vazio, querendo o amor da mãe, ou então o amor do pai, e você acaba ferindo pessoas. Olha só que interessante o trecho do livro que diz assim: a ferida causada pela figura materna ou por sua ausência pode gerar determinadas dificuldades nos relacionamentos. O filho ou a filha pode ter se tornado uma pessoa com desconfiança crônica de tudo e de todos, que repele as expressões de carinho, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Deus, entretanto, garante que mesmo que a mãe ou o pai se esqueça de um filho ou de uma filha, ele jamais se esquecerá de nós. Aleluia, aleluia. A nossa raiz, ela deve estar no amor de Deus. A gente precisa passar todas essas dores para Deus. Eu não sei se você conhece a Joyce Meyer.
Ela é uma grande pregadora dos Estados Unidos, é a mulher que tem a igreja com mais membros dos Estados Unidos. E essa mulher foi ferida pelo seu pai, uma profundidade tão grande durante anos da sua vida. E ela passou por um processo tão grande de cura nas suas emoções. Deus foi curando as suas emoções, curando as raízes familiares dela. E hoje tudo que aquela mulher transborda são palavras de cura, são palavras de crescimento, palavras de amor. Por quê? Porque ainda que ela tenha tido um passado muito difícil, ela aceitou o amor de Deus, ela decidiu perdoar o seu pai, ela decidiu viver tudo aquilo que Deus tinha para ela. Você consegue, nesse momento de devocional, parar um pouquinho e pensar naquela pessoa que te fez mal na sua infância? Naquela pessoa que quase te trouxe feridas muito terríveis ou te trouxe feridas terríveis? Você consegue passar o sangue de Jesus nessa ferida? Consegue entender que o sangue de Jesus está passando sobre essa ferida? E ao passo que Jesus passa com o sangue dele nessa ferida, ele traz cura para você, aleluia. Ele traz cura para você ser tudo aquilo que ele destinou você ser. Porque o inimigo das nossas almas, ele procura já na infância tocar na gente, seja através de pessoas, através de toque físico, através de palavras. Mas quando Jesus chega na sua vida e na minha vida, ele chega para dar um basta na dor, ele chega para dar um basta nessa sentença. Existe uma nova sentença de Deus sobre a sua vida. E a sentença de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida não é uma sentença de trauma, não é uma sentença de paralisação por conta da dor, não é uma sentença de tristeza, é uma sentença de cura, é uma sentença de pureza, é uma sentença de uma nova história, é uma sentença de avanço, é uma sentença de conquistas. Conquistas em todas as áreas, na área familiar, sentimental, espiritual, emocional, física. Aleluia, é uma conquista de tudo. Por isso que você nesta noite, ou nesta manhã, ou à tarde, eu não sei a hora que você está vendo esse áudio, o sangue de Jesus tem poder. Receba a cura do Senhor, receba a paternidade de Deus na sua vida, esse amor de Deus na sua vida. Às vezes, nós, por não ter tido um bom pai, a gente acredita que Deus também não é o nosso pai, não é um bom pai. Desconfiamos das promessas de Deus, achamos que Deus vai nos deixar na mão. Você tem essa impressão que Deus vai te deixar na mão? Deus jamais vai nos deixar. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa, Ele jamais vai nos deixar. Eu me lembro que um dos congressos que teve aqui na igreja, e o tema era sobre herdeiras, e eu me lembro que o Senhor me disse assim: fala para elas, Deus não é o seu pai. E eu quero dizer para você novamente, Deus não é o seu pai. Como assim, pastora? Deus não é o meu pai. Deus não é o seu pai que te feriu. Deus não é o seu pai que te abandonou. Deus não é o seu pai que falou uma palavra que até hoje você carrega. Deus não é o seu pai que até hoje muitas vezes te entristece. Deus é o Pai das luzes, o Pai que te ama, o Pai que sonhou com você desde a fundação do mundo. Deus é o Pai que formou você já com um projeto para você, como filha amada, se alegrando quando você nasceu, se alegrando quando o projeto chegou e concretizou aqui na terra. Por isso nós podemos acreditar piamente nesse Pai. Aleluia! Se você tem alguma ferida com o seu pai, com a sua mãe, com alguém da sua família muito próximo que te traz dor, peça perdão a Ele. Se reconcilia com essa pessoa.
para se reconciliar com essa pessoa, não é para o ano que vem, não é para no aniversário dela, não é quando... Não! Talvez você pense, mas eu não estou pronta para isso. Está sim. Deus te capacita. Basta ter o sentimento de querer fazer e o restante dos sentimentos, como é que vai ser aqui dentro? Deixa que Deus cuida, deixa que o Espírito Santo vai tratar. Mas peça perdão se você não foi uma boa filha. Peça perdão ao seu pai porque você não foi uma boa filha. Peça perdão à sua mãe. Algo que eu sempre digo é que não existe ninguém 100% ferido e ninguém 100% curado. Todas nós, todo ser humano sempre vai estar ali em processo de receber mais libertação de Deus, mais cura de Deus, mais alegria de Deus. Nossas raízes precisam estar curadas porque famílias saudáveis geram famílias saudáveis. Então a sua família vai gerar outra família. E você precisa trazer saúde para a sua vida, para o ambiente da sua casa, para que os seus filhos gerem famílias saudáveis. E famílias feridas geram famílias feridas. Então, não seja omissa, não pense que não tem mais jeito para a sua casa, para você. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta, Ele está com você. Ele está com você, amém? Hoje é o dia de lembrarmos que Deus é o Deus da viúva, Ele é o Deus do órfão. Se o teu pai te abandonar, Ele jamais vai te abandonar. Que você seja o canal de Deus para a restauração genealógica da sua família. Que todo mal que aconteceu na sua família tenha parado em você. Que a partir de agora, eu e você sejamos reparadoras de brecha da nossa família. Assim como Neemias construiu os muros de Jerusalém, que a gente venha construir os muros das nossas casas, o muro da santidade, o muro da fidelidade, o muro da paz, o muro da proteção, o muro do respeito, o muro do temor a Deus sobre todas as coisas. Amém? Deus conta com você, Deus conta comigo. Então que hoje você possa ir lá nas suas raízes familiares, identificar se existe alguma dor e pode chamar Jesus, que Ele vai estar do seu lado, curando e sarando todas as suas feridas. E isso será apenas um grande testemunho de cura, porque nada, em nome de Jesus, nada vai te paralisar. Amém? Muito pelo contrário, você vai só avançar em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia aí abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz.